o termo é anacrônico, né? Mas é muito importante para você, se você quer justificar o teu império, o Império Britânico, francês ou até o Império Romano, quer dizer, qualquer império, se você quer justificar esse império, se você quer que as pessoas sirvam no exército, que as pessoas se sacrifiquem pela pátria, é importante você ter como exemplo alguém que faz exatamente isso nesse grande épico influente que é a Ilíada. Então, a figura do Heitor, ela é engrandecida e, de certa forma, sanitizada, limpada, para criar esse ideal do soldado. Alguém que serve à pátria, que não ouve os clamores da esposa com o filho bebê falando, fica aqui comigo, não vai lutar. Ele fala, não, eu tenho que servir o meu país, eu tenho que servir a pátria. Né? Então, há um processo milenar de engrandecimento do Heitor, de limpeza do Heitor e de criação dele como o exemplo a ser seguido, alguém que se sacrifica pela comunidade. E isso também é interessante, e de diminuição ou de, como é que eu diria isso? De manipulação? Não, ou de mudança do Aquiles como um sanguinário, como um brutamontes. Né? Por quê? O Aquiles é alguém que se rebela contra a liderança do exército. Ele diz, eu não vou mais lutar essa guerra porque ela não tem mais nada a ver comigo. Vocês quebraram o acordo. E quando no momento essencial da Ilíada, que é o livro 9, que é a embaixada, que é quando o Ulisses, Ajax, figuras ilustres do exército, tentam trazer o Aquiles de volta à batalha, o Aquiles questiona a guerra em si. Ele diz, por que eu estou aqui? Por causa da Helena? Os troianos não fizeram nenhum mal a mim. Eu vou sacrificar a minha vida por causa desse problema que não tem nada a ver comigo? O Aquiles está questionando toda a guerra. Ele está questionando a razão de lutar. Então, isso não é interessante se você quer usar a Ilíada, o livro A Influência, a Guerra de Troia, como uma justificativa para a guerra ou para as pessoas lutarem. A figura do Aquiles é problemática, ao passo que a figura do Heitor serve mais a esse propósito. Estou sendo claro aqui, Rita? Está dando para entender? Quer dizer, esse processo histórico de não manipulação, mas de reinterpretação, porque uma figura pode justificar a guerra e a outra questiona a guerra. Né? Eu queria até colocar alguns exemplos. Por exemplo, tem um artigo muito influente da Raquel Bespaloff, que é uma filósofa ucraniana francesa, que ela escreve um artigo muito influente sobre a Ilíada, Guerra e Paz. E ela escreve que Homero faz de Heitor o modelo humano por excelência. Vejam como é que chega a essa coisa. Quer dizer, o Heitor, ele é o modelo humano por excelência. Por quê? Porque ele sacrifica a sua vida pela comunidade e ele nega os clamores da esposa, do filho para ficar. E o Heitor, durante tudo, ele comete diversos equívocos. Quando fica claro que o Aquiles vai voltar ao combate, dizem a ele, Heitor, vamos voltar para a cidade. Vamos recuar para dentro dos muros da cidade, porque o Aquiles vai lutar. E ele fala, não tem problema. Mesmo se o Aquiles aparecer, eu dou conta dele. O Heitor está tomado de uma soberba muito grande. Né? O T.S. Eliot, quer dizer, o poeta extremamente influente, né? O T.S. Eliot, não preciso nem explicar. No artigo dele, Virgil and the Christian World, né? Virgílio e o mundo cristão, ele diz que o Aquiles era um rufião, um brutamontes, né? E o único herói que poderia receber uma comenda ou ser elogiado por conduta ou julgamento foi Heitor. Isso é o T.S. Eliot, está no século XX. E isso é o quê? Isso é a interpretação da Ilíada durante esses milhares de anos. Né? E eu acho que a grande mudança se dá, porque hoje, na crítica literária hoje, há uma mudança. Né? Se vê o Aquiles como uma figura extremamente mais interessante por questionar esses valores. Se percebe nele um mérito ao questionar os valores da guerra. E se percebe esses equívocos do Heitor. Gente, eu não estou falando de vilão, de herói, de nada disso. Eu estou falando de um processo interpretativo, né?
E da influência que, infelizmente, isso tem sobre a prática da guerra, das pessoas quererem ir para a guerra e falar, não, eu vou lá porque eu vou ganhar, porque eu vou ser o Heitor defender meu país, ou eu vou ser o Aquiles resolver o assunto. E isso, o Heitor como modelo humano, eu posso te mandar depois, Ju, mas Raquel, R-A-C-H-L, Bespaloff, B-E-S-P-A-L-O-F-F. Se quiser, eu te mando depois, eu tenho o artigo. Eu acho que é On the Iliad, está em inglês, sobre a Ilíada. Acho que ela escreveu originalmente em francês. Mas é Ilíada e Guerra e Paz. Eu tenho o artigo, se você quiser. Porque o que eu acho que ocorre, o século XX não tem saída. O século XX mostra para a gente no que a guerra se tornou. A Primeira e a Segunda Guerra Mundial são rupturas indiscutíveis da guerra, do que a guerra pode fazer. Certo? Até o meu mestrado é mais ou menos isso, quer dizer, eu faço uma comparação no mestrado entre a figura do herói, o Aquiles, e essa figura eminentemente da Primeira Guerra Mundial, que é o soldado desconhecido. O soldado desconhecido é criado na Primeira Guerra Mundial. Só se começa a enterrar soldado desconhecido depois da Primeira Guerra Mundial. Porque uma guerra que mata milhões de pessoas e desfigura todos eles, na qual você não pode nem reconhecer os corpos, a figura do herói vai por terra. Não tem herói, não tem nome. É o soldado desconhecido. Isso é interessante, né? Quer dizer, o nome que recebe a glória, que era Aquiles, se transforma no soldado desconhecido. A vítima sequer nome tem. Então, eu acho que é a partir desse momento que a guerra começa a ser questionada como algo glorioso e a Ilíada começa a ser reinterpretada. E o Aquiles começa a ser reanalisado, assim como o Heitor. Né? Eu queria dar alguns exemplos. Por exemplo, tem um clássico da Segunda Guerra Mundial, que é o Ardil 22, Catch-22, do Joseph Heller, que é um... Ia lá, a Rita vai pegar o exemplar dela. Que é um livro extremamente... Quer dizer, ele chega a ser... Você rola de rir às vezes, né? Com o Ardil 22, que é uma sátira e uma crítica terrível à guerra. E aí tem o personagem principal, que é Yossarian, que é um piloto, que ele diz que ele não vai mais pilotar, ele não vai mais lutar. O Yossarian diz que não vai mais lutar porque estão tentando matar ele. Aí o comandante diz, como assim estão tentando te matar? Isso é uma guerra. Ele fala, que diferença que faz? Estão atirando em mim. E aí o comandante fala, mas quem você pensa que você é? O Aquiles? Como é que alguém se recusa a lutar? Um soldado? Você acha que você é quem? O Aquiles? Você tem direito disso? Depois, mais para frente, eu gostaria de citar no Tim O'Brien, esse autor norte-americano que eu falei do Vietnã, ele fala na autobiografia dele, que é If I Die in the Combat Zone, Box Me Up, Ship Me Home, que é um cântico que eles tinham no treinamento, né? Ele explica que ele não queria ir para a guerra, mas ele não teve coragem de encarar a vergonha que seria não ir ao Vietnã. E em que termos ele coloca isso? É muito interessante. Ele fala, eu era um covarde. Eu descobri que eu não era o Aquiles e eu fui para a guerra. Vejam que imagem interessante isso. Ser um covarde é ir para a guerra. Ele teria que ter a coragem do Aquiles e se recusar a ir para a guerra. Há uma mudança paradigmática monstruosa nisso, né? A coragem reside em não ir para a guerra. Ele se admite um covarde porque ele vai para a guerra. Tá? Um outro exemplo que eu queria colocar aqui, e que aí eu acho que é interessantíssimo, e eu vou entrar numa finalização aqui, até para dar um tempo, se vocês quiserem fazer perguntas e tal. Tem um livro de 2018, ele não está traduzido em português, quer dizer, ele está traduzido em português só de Portugal. E aí vale como sugestão para a Rita, para a Ju, chama The Silence of the Girls, O Silêncio das Garotas. Ele é da Pat Barker. Pat Barker é uma autora inglesa que escreveu livros incríveis sobre a Primeira Guerra Mundial. Ela foi muito premiada, ela tem uma trilogia sobre a Primeira Guerra Mundial. E esse The Silence of the Girls é a Ilíada contada do ponto de vista das mulheres. É a escrava que o Aquiles toma e depois é tomada dele, quer dizer, o gatilho para ele sair da guerra, que é a Briseida, né? Ela é que narra. Então aí a gente tem a mudança paradigmática, já chega a um ponto mais extremo, né? Quer dizer, é a escrava do Aquiles que conta a Ilíada. É a voz dada à mulher, né? E aí quando eu chego nessa coisa da mulher, é muito legal notar que muito dessa mudança interpretativa da Ilíada ou da glória da guerra, né, se deve às mulheres
tá? As grandes críticas de literatura de guerra hoje no mundo, as mais interessantes pesquisas sobre literatura de guerra no mundo hoje são conduzidas por mulheres, tá? Eu queria até, não sei, depois eu posso passar para a Rita por e-mail, mas eu vou até citar aqui. Tem a Kate McLaughlin, que é professora, eu não sei se hoje ela... É Cambridge ou Oxford, Rita, que ela está? Eu acho que é Cambridge. Ela tem um livro que é Authoring War, escrevendo a guerra, né? Ser autor da guerra, né? Representações da guerra da Ilíada até o Iraque, é dela, mulher. Tem um outro livro brilhante, que é The War That Killed Achilles, A Guerra que Matou Aquiles, que é da Caroline Alexander, que dá essa interpretação totalmente nova à Ilíada. Esse livro é brilhante, Rita. The War That Killed Achilles, Caroline Alexander. É 2017, 2018, não sei. Margot Norris, Escrevendo Guerra no Século XX, Writing War in the 20th Century. Tem um artigo de Catherine Brosnan, The Functions of War Literature, que é brilhante também, que é sobre as funções que a literatura da guerra exerce. E aí tem dois que são exatamente dentro do tema que a Rita me pediu para falar, que é Catherine Callan King, Aquiles, Paradigms of the War Hero from Homer to the Middle Ages, Paradigmas do Herói de Guerra, de Homero até a Idade Média. Essa autora, Catherine Callan King. E a Diane Thompson, que aí é perfeito porque a Rita pediu para falar. Diane Thompson escreveu A Guerra de Troia, Literaturas e Lendas da Era de Bronze até o Presente. Tá? The Trojan War, Literature and Legends. McLaughlin é Oxford, tá? The Trojan War, Literature and Legends from the Bronze Age to the Present. Tá? Então, para finalizar, assim, essa mudança de interpretação e o que ocorreu no século XX com as guerras, e que na minha opinião, né, essas guerras mundiais, essas grandes tragédias, que fazem com que a gente leia a Ilíada de outra forma, tem muito a ver com o que o Paul Fussell escreveu no livro dele, The Great War in Modern Memory, A Grande Guerra em Memória Moderna, que é um clássico, foi eleito um dos 100 livros de não ficção mais importantes do século XX. Ele diz que toda guerra é irônica, porque toda guerra é pior do que esperado. E a gente lê a Ilíada hoje e percebe exatamente isso. Quer dizer, a guerra da Ilíada é irônica. Ela é pior do que o esperado. Né? Quer dizer, o Aquiles consegue tudo que ele quer, mas não do jeito que ele quer. Quer dizer, revela-se uma ironia. E aí talvez a grande pergunta que fica com relação à guerra, e é uma pergunta que eu não sei responder, a guerra é irônica porque ela é inerentemente irônica, ou ela só se tornou irônica a partir da Primeira e da Segunda Guerra? Quer dizer, a gente só localiza a ironia da guerra, digamos, em guerras anteriores, como a Guerra de Troia, ou a Guerra dos 100 Anos, ou qualquer outra guerra. A gente só percebe essa ironia após as guerras do século XX, que nos mostraram o que a guerra pode fazer, ou a ironia estava lá na guerra sempre e a gente que não conseguia perceber? Existe ironia fora da interpretação? Existe ironia intrínseca, inerente? Eu acho que não, né? A ironia é sempre na interpretação. Né? Quer dizer, a ironia só nos apareceu depois que a gente viu o que era possível se fazer com uma guerra, né? Quão terrível ela pode se tornar, né? Rita, o nosso tempo é até 11h30. Assim. Assim. O tempo é até meio-dia. O tempo da aula deles é de 11h10 até meio-dia. Eu geralmente tenho pensado para durar aí 1h e meia, para não ficar muito cansativo. Mas também, se a gente for cansativo para você, para eles, se você quiser passar perguntas, depois a gente volta para mais exposição, quando você quiser também. Tá, não, eu acho que seria mais ou menos isso, assim, só para dar uma fechada, que eu acho que eu introduzi essa coisa do doutorado, falando Foi eu queria massa. só fechar isso, porque se liga com a coisa do século XX, mas é rapidinho. A minha teoria, ou a minha proposta, né, ela se baseia na profecia da mãe do Aquiles, né, e nesse tripé. Isso eu deveria ter feito um PowerPointzinho básico, viu? Porque olha só, você tem arete, que é a excelência, o poder, e isso permite ao guerreiro ou ao soldado escolher.
entre a glória ou voltar para casa. É isso que ocorreu com Aquiles. Ele tinha que escolher um ou outro. Mas é possível pensar em conseguir ambos. É o caso do Ulisses. Ele consegue a glória, no final das contas é ele que pensa no cavalo, né, que permite invadir Troia, e ele também consegue o Nostos, ele volta para casa. Quer dizer, o guerreiro de poder pode até conseguir a glória e voltar para casa, porque a glória não está inerentemente associada à morte, tá, gente? Isso é muito bom ficar claro, teoricamente, porque há artigos até muito influentes que dizem que a morte é necessária para a glória. Não, de jeito nenhum. Mesmo porque a morte implica em ser derrotado, né? Alguém foi melhor que você. Então, isso dá uma queimada de filme nessa glória, né? Mas aí, então você tem o poder que permite ou a volta para casa ou a glória. Então você tem o poder e duas opções. Com o advento da guerra tecnológica moderna, quer dizer, o século XX, você tem a Primeira Guerra Mundial e a tecnologia tornando o indivíduo uma vítima, o que ocorre? A excelência ou a capacidade individual é anulada. Ninguém é mais capaz de fazer diferença na guerra, ninguém é mais capaz de decidir uma guerra. Então, anulada a capacidade individual, você tem que tirar a arete da equação. Então, o que acontece? A volta para casa é que se torna a glória. Nostos ekleos. A partir do século XX, a grande literatura de guerra é aquela que conta do cara ter conseguido voltar para casa vivo, sem ter decidido guerra nenhuma, porque isso se tornou impossível. Por isso que há também um aumento muito grande da autobiografia de guerra. Porque o veterano quer dizer, olha, gente, eu passei por essa coisa terrível, estratosférica, que podia ter me matado, eu não tinha chance nenhuma lá, mas estou aqui vivo. E me causou tais e tais danos, né, emocionais ou físicos, ou seja, lá o que for. Na guerra moderna, na qual o indivíduo não mais pode fazer diferença, a glória é sobreviver. Né? Não é mais realizar um feito incrível. O feito incrível é sair vivo, pô. Né? Porque tem avião, tem tanque, tem arma nuclear, tem bomba nuclear. Então, a glória é voltar para casa. Tá? Eu queria fechar nesse sentido, assim, né? De como é que a equação muda e como é que a literatura de guerra também muda. Ela deixa de contar dos grandes feitos para contar da sobrevivência. Certo? Gente, seria E como é que basicamente... você vê... Vai lá. Eu estou só pensando numa pergunta aqui, enquanto o pessoal se organiza para fazer as perguntas. Como é que você vê a questão da eulogia também? Né? Porque você... eu estou pensando mais especificamente na autobiografia de guerra. Se o grande feito passa a ser voltar para a guerra, mas eu vejo... Voltar para casa, quer dizer, passa a ser o nosso... O que é digno de ser contado, né? O que é digno de ser contado é o voltar para casa. Mas também a gente vê muito essa coisa, nem sei falar em português, eulogeica, sei lá. Elogiosa, vai, sei lá. Não, mas não é só elogiosa, né? Celebratória. E de contar os companheiros que morreram. E de a gente vê isso muito no Sassoon, e não só no Sassoon, né? Se a gente for voltar no Catch-22, contar o Snowden também vira uma coisa que tem que ser registrada, essa necessidade de registrar o companheiro que morreu, seja Patroclo, seja quem for. Porque é muito relevante, muito importante notar, né? Quer dizer, que essa ligação, ou esse bond, né, que ocorre durante a guerra, e aí o arquétipo disso é o Aquiles e o Patroclo, obviamente, né? Muitos veteranos do século XX dizem, né, que a relação que você desenvolve com alguém a quem você confia a tua vida, né? Alguém que corre o risco de morrer ao seu lado, esse tipo de relação você não desenvolve com nenhum outro ser humano, né? É diferente de esposa, de filho, quer dizer. Então há uma ligação muito forte, né? É uma perda muito grande quando o companheiro de armas morre, né? Quer dizer, alguém a quem você confia a tua vida. Porque vamos pensar nisso claramente, quer dizer, todos nós, a grande maioria de nós vamos passar a nossa vida inteira sem colocar nossa vida em risco. Não vai ter um momento na sua vida que você pode morrer. Eventualmente, num assalto, alguém colocar uma arma e tal, mas não é algo que... Não é algo... como é que eu vou dizer?
Não é algo tão concreto a todo momento, igual na guerra. Todo momento que você está na guerra, você pode morrer. Um período de tempo também. Exatamente, é um período sustentado de tempo e é uma possibilidade concreta. Tem gente lá do outro lado cujo objetivo é te matar mesmo. Né? Então, há uma ligação muito forte que se estabelece. E há uma meia-culpa de ter sobrevivido, porque você sabe que você não sobreviveu por mérito. É diferente de uma sobrevivência do Aquiles ou do Heitor. Né? O herói sobrevive porque ele é melhor soldado que o outro. Né? Mas hoje em dia... Né? E a gente vê isso, eu não quero, por favor, isso é muito claro, eu não quero misturar o Holocausto com guerra, é totalmente diferente, o Holocausto é algo, não é guerra, aquilo ali é outra coisa, muito pior, muito, né? Ele se insere como evento dentro de uma guerra, mas não é guerra. Mas a responsabilidade do sobrevivente de contar é similar, né? Do soldado que sobreviveu à guerra e da pessoa que sobreviveu ao Holocausto, você sente uma responsabilidade, né? Com o teu companheiro que morreu, de preservar a memória dele. É também um tipo de Kleos, né? Contar a história de quem... Sim. Mas eu acho que a gente tem que diferenciar o poema do Owen, o poema do Sassoon, ou a autobiografia que fala dos companheiros que morreram, ou de gente que sobreviveu ao Holocausto. A gente tem que diferenciar isso do monumento oficial. Porque o monumento oficial, eu acho que aí tenta justificar um pouco para gerar mais participação. Igual o cenotafo lá em Londres, né? Que está lá pertinho de Westminster, perto da... Tem lá o Monumento da Primeira Guerra, está escrito lá, The Glorious Dead. Os mortos gloriosos. Não há glória. A gente tem que lamentar a perda, mas não há glória nesses mortos. É triste, é estúpido morrerem 500 mil de pessoas naquela lama do some, né? Respondi mais ou menos? Sem dúvida. Eu estava só pensando como que ficava esses mortos. Perfeito. Gente, só uma questão. As minhas monitoras não me responderam aqui. Eu mandei uma mensagem para ela pelo Zap. Eu esqueci de começar a gravar no início da sessão. Gravando aqui. Eu só... É difícil lembrar, né? É difícil lembrar de gravar, ficar permitindo as pessoas entrar e tal. E eu acabei esquecendo. Se alguém de vocês que está assistindo estiver gravando, eu não sei se a Bibs ela estava fazendo streaming. Não sei se pelo streaming, não sei se ela está fazendo hoje, se pelo streaming dá para baixar. Mas se alguém de vocês tiver gravado, me avisa, porque senão a gente vai ter gravado só um pedaço, tá? Mas alguém... eu recomeço, eu falo tudo de novo. Nossa! Mas tem que ser ipsis literis, tá? Não, dá para deixar, eu tenho uma memória razoável. Não. Então, se você não importar, vamos abrir para as perguntas. Eu Lógico. pedi para eles irem pensando nas perguntas. A gente já teve algumas perguntas bem interessantes no Moodle, mas eu acho que se as pessoas quisessem, é sempre mais legal as pessoas fazerem as perguntas ao vivo do que eu simplesmente ler as perguntas que eles pensaram. Alguém, então, por favor, voluntários para fazer as perguntas. Vamos lá, gente. Dá um tempinho para eles pensar. Eu vou abrir no Moodle aqui enquanto isso. Posso fazer uma? Por favor. É mais uma curiosidade mesmo. Eu queria saber um pouquinho sobre essa relação que a Eneida, principalmente, teve assim com o catolicismo, né, com o cristianismo, na verdade. Tanto que Dante depois chama o Virgílio, né, para ir com ele pelo inferno, e ele se inspira um pouco no inferno da Eneida, né, para fazer o inferno da Divina Comédia. Então eu queria saber mais ou menos essa relação assim com o cristianismo. Eu não sei se eu sou qualificado para responder nisso da Eneida. O que eu sei é que ele não poderia, ele, Dante, recorrer ao Homero, né? Porque o Homero não era cristão. Então, se você tem que... Tanto é que na Divina Comédia, o Homero está em qual... Ele está no nível dos que não são batizados, né? Sim, ele está lá no castelinho. Ele está lá no castelinho, né? O Homero não pode participar, né? Não. Então, eu acho que ele tem que recorrer ao Virgílio, porque o Virgílio é o poeta romano. E aí tem o cristianismo, né? O Virgílio acaba não podendo ir para o paraíso nem para o purgatório também, mas é mais fácil incorporar o Virgílio numa lógica cristã.
o tipo de herói que o Enéas é. Uhum. Sem dúvida. E também tem isso do Império Romano adotar o cristianismo, né? Sim. Dá para depois pensar. Eu vou ler uma pergunta aqui, que eu achei bem legal. Você até falou nisso, nessa comparação com o personagem trágico. Essa daqui eu não vou falar o nome, se a pessoa não quiser, eu não vou falar o nome, não. Mas a pergunta foi o seguinte: a aluna está pensando em relação com a poética de Aristóteles e algumas características específicas do herói trágico que esse herói trágico deveria ter para alcançar certos efeitos. Não ser completamente ruim para termos empatia com eles, mas também não ser isento de defeitos. E aí a gente pode pensar na questão do trágico. Como é que você vê isso nos heróis da Guerra de Troia? Não só do Aquiles, mas dos outros também. Não, eu acho que eles têm esse componente trágico, né? Eu acho que a gente pode entender o componente trágico como: primeiro, tem que ser alguém glorioso, né? Glorioso não, alguém de excelência, né? Tem que ser alguém, digamos, ímpar, para ser um herói trágico, né? Ele tem que ser alguém relevante. Ele tem que ser alguém de predicados, mas também humano nesse sentido de ter as suas falhas. Não é? Ele não é uniforme ou uno, né? E, mais importante, que sempre tem, ele tem que cometer o erro trágico, né? Sim. Tem que ser algo que ele mesmo cometa, mas que de certa forma é inevitável. É como o Édipo, né? Ele mata o próprio pai, mas era inevitável, ele não sabia, né? E aí na tragédia shakespeariana também, né? Meu Deus, o Moro de Veneza é o Otelo. O Otelo, ele é um grande soldado, mas ele é tomado por um ciúme descontrolado, e ele é manipulado, e ele, de fato, mata Desdemona. Né? Então, o Aquiles tem esse componente trágico, e aí é uma discussão muito grande na teoria literária. Qual é o erro trágico do Aquiles? É não aceitar os presentes e voltar à guerra? É enviar o Patroclo? É se afastar? Né? O Heitor também. O Heitor é admirável como cidadão, digamos, né? E é um grande guerreiro, é um grande pai, mas ele se enche de soberba, de arrogância, achando que ele poderia enfrentar o Aquiles e que poderia vencer. E só no final das contas é que ele corre, né? Ele foge do Aquiles, né? Ele pensa, pô, mas eu não posso continuar fugindo, olha que vergonha isso, todo mundo está vendo. Né? Eu não posso entrar de novo para dentro da cidade fugindo do Aquiles, é melhor eu morrer e lutar, quer dizer. Todos cometem. Então, o Homero, de certa forma, precede a tragédia já introduzindo elementos trágicos, né? Eu acho que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu achei essa pergunta bem legal também. Não, é bem legal. Se a pessoa quiser até que diga o nome, sim. Né? Porque eu também não vou chegar e falar, nossa, que pergunta! Não, mas é porque quem quer ser identificado pode falar, né? Não, lógico. Ó, eu tô tomando um café aqui, tá, gente? Vocês ficam à vontade. Pode tomar, eu tô com vontade de fazer um também. Tô morrendo de vontade. Pena que eu tô sozinha em casa agora. O marido foi passear com o cachorro. Gente, mais alguém? Mais alguma pergunta? Senão a gente vai continuar falando. Ah, não, eu posso falar por dias. Eu tenho perguntas também, mas eu gostaria de ouvir as perguntas de vocês. Ah, lógico. O pessoal pode participar. Eu vou chamar o Geraldo, então, que o Geraldo fez uma pergunta legal sobre Primeira e Segunda Guerra. Você topa, Geraldo? Sim, sem problema, mas eu acredito que de alguma forma ele já tenha até respondido a pergunta. Mas eu posso ler aqui a pergunta para ele. Ah, por favor, lê aí. Se quiser comentar mais alguma coisa, né? Lógico. Eu coloquei assim, a figura do herói clássico, derivado do mito da Guerra de Troia, como uma pessoa capaz de feitos fantásticos e nobres, parece contrastar com as narrativas pessoais de guerras mais recentes, como, por exemplo, a Primeira e a Segunda, nas quais o guerreiro está indefeso, assustado, não encontra sentido em arriscar a vida e ainda volta para casa desajustado, traumatizado pelos horrores a que foi submetido. Como você vê esse contraste? Podemos dizer que a figura do herói clássico cedeu ao homem de carne e osso? Sim, é basicamente isso, mas se você quiser, até coloquei isso, não é? Que para mim a imagem
é a mudança de paradigma do herói de guerra. Você muda da figura nomeada, poderosa, que seria o Aquiles, para o soldado desconhecido, né? Que é essa vítima anônima, né? Porque é muito importante a gente notar que a glória, ela é passada, transferida através do nome, né? É o nome que sobrevive. E a partir do momento que você cria uma figura como soldado desconhecido, você está negando o nome, né? Você está apagando o nome, né? Então, a figura do soldado desconhecido exemplifica exatamente isso que você está falando, né? É muito interessante notar na literatura da Primeira Guerra, o soldado desconhecido se torna até personagem, né? Tem um romance, Company K, Companhia K, que um dos narradores é o soldado desconhecido. Ele narra a própria morte. De quem que é esse, Luiz? Eu não conheço essa Company K, não. Company K é do... Meu Deus, eu estou na dúvida agora se ele é... A gente pode olhar no Google rapidinho. Pode. O livro chama Company K. Eu não sei se é do Humphrey Cobb ou William March. É um dos dois. Esse livro... William March. William March, tá. Company K, ele é um livro... Ele tem tantos narradores quanto membros da companhia. Tá, são uns 40 narradores diferentes. Eu nunca decoro eles isso. Eles não fazem o número exato. O autor não fez o número exato. Mas tem uns 40 narradores, tá? Contando diversas histórias. Um dos narradores é o soldado desconhecido. E é muito interessante que ele narra o seguinte, ele pega a identificação, a dog tag, quando ele está morrendo, ele pega e fala, eu vou jogar isso longe de mim, porque eu não quero que as mentiras que foram contadas a mim sejam contadas a outras pessoas usando o meu nome. E aí ele lembra que ele ouvia a história de ir para a guerra e fazer os atos gloriosos. Eu não sei se tem a Ilíada no meio, tá? Se ele cita Aquiles, eu não me recordo exatamente, tá? Mas é uma passagem muito interessante que ele fala, eu vou tirar a minha identificação e jogar fora. Que é para não usarem meu nome para continuar contando a mentira. Então, o soldado desconhecido é personagem na Primeira Guerra. E o John Dos Passos, tem o livro dele, 1919, que termina com o enterro do soldado desconhecido. Então, o soldado desconhecido é personagem até em duas obras da Primeira Guerra. Sim. A Segunda Guerra, Geraldo, ela se torna um pouquinho mais problemática, porque a Segunda Guerra ela é uma guerra mais justificada, né? Tem um mito da Segunda Guerra Mundial como a Guerra Boa, né? Tem até um livro que chama The Good War. Então, a Segunda Guerra ela é mais complicada, porque é possível justificá-la, né? Digamos assim, o Hitler tinha que ser parado. Os nazistas tinham que ser derrotados, né? O que eles estavam fazendo não tem cabimento, você não pode, né? Então, há uma certa justificativa para ela. Não há o heroísmo. Não há o indivíduo que faz diferença. Mas ela é mais justificada. A narrativa dela é um pouco mais complexa, né? Tem motivos para se lutar. Né? Obrigada. Eu estou pensando aqui também, Luiz, pensando no Jay Winters, não sei o quanto que o pessoal sabe da questão dos corpos na Primeira Guerra, porque um pouco dessa memorialização e do soldado desconhecido tinha a ver também com a política de não trazer os corpos de volta, né, que eu acho que faz uma diferença. Você não trazer os corpos de volta é outra coisa, né, Rita? Não dava para identificar, né? Sim, pedaços, né? No fronte ocidental, estima que mais de 500 mil mortos eram não identificáveis. 500 mil de pessoas que você não dava para saber quem era. Só tinha uma perna, uma coxa, uma mão, um dedo, né? De tão brutal que era aquilo, né? Do bombardeio e sempre no mesmo lugar, né? O soldado desconhecido é a figura por excelência, né? É a imagem por excelência da Primeira Guerra, né? E acaba se tornando uma necessidade que não tem nome, porque não tem nem corpo também, né? Não dá para ter nome, você não sabe quem é, né? Então você escolhe, quer dizer, em Paris escolheram um corpo que acharam em Verdun, porque Verdun é o símbolo da Primeira Guerra, né? E é terrível a gente notar que isso se estende até o século XXI, né? A Nova Zelândia enterrou o soldado desconhecido dela no ano 2000. Ela buscou um corpo lá de Galípoli, lá na Turquia, da batalha de... porque foi a batalha mais importante para Anzac, né? Exatamente, para os australianos e neozelandeses foi Galípoli, né? Sim. Pode fumar o pito também. Posso, não vou dar mais tempo. É interessante a gente notar também, porque aí o processo, tem esse processo, né, do fim do herói, mas há tentativas de retorno, né?
Porque o mito persiste e é interessante que as pessoas continuem querendo ir à guerra. Então, por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, tem o Sargento York, né? Queria até o filme com o Gary Cooper, né? Porque, de fato, é alguém... Esse eu não Você não conheço. conhece o Sargento York? Não. Ele é uma figura histórica. Ele tem um filme com o Gary Cooper. Ele Tá. era um cara do interior dos Estados Unidos, eu não sei, você sabe, não sei se é Missouri. Eu tenho os dados, se você se interessar, eu te mando isso. E está no meu mestrado, tá? Que ele matou 37 alemães, porque ele era um atirador excepcional. Ele caçava desde menino no interior dos Estados Unidos. Exatamente. Então, ele voltou para os Estados Unidos como um herói. Ele é um herói. Porque ele matou 37. Agora, ele não fez diferença nenhuma para a guerra, né? Você matar 37 pessoas, você matar 37 alemães no fronte ocidental, não vai fazer ninguém ganhar ou perder a guerra. Mas ele foi glorificado, teve o filme com o Gary Cooper. Ah, e o filme com o Gary Cooper, se me falha a memória, é de 36, 37. Que é para já animar a entrar na Segunda Guerra, né? Quer dizer, gente, olha, vai dar outro pepino aqui, lembrem desse herói, vamos junto. Entendi. Tá. Tô vendo uma pergunta aqui da Simone. Simone pedindo para falar um pouco sobre o Pares. Eu acho que, não sei se Simone viu a aula do Jacinto, mas na aula do Jacinto ele fala bastante sobre o Pares, porque o Pares é quem abre, né? O nascimento do Pares é quem abre a série. Tem a série do Netflix, né? Isso, que foi da aula do Jacinto. Quando ele tem que... Quer dizer, a escolha do Pérez, o julgamento de Pares, né? Quer dizer, Sim. Bem, eu posso falar mais, porque se o Jacinto já falou, eu não tenho nem coragem de botar o dedo. Mas, enfim, com relação mais à Ilíada, na Ilíada o Paris é uma figura bem menor, né? E ele não é um dos heróis, né? Não. Ele é mais fraco, ele não é capaz de lutar, né? E há momentos até que a Helena, na Ilíada, demonstra uma certa vergonha, né? Pô, eu fugi lá com o meu marido, vim aqui com vocês, você não faz nada e tal. E o Heitor fala para ele, você tá louco que você vai, né? Participar da guerra, não dá, né? Então, o Paris é uma figura bem menor. Tanto é que quando eu li a Ilíada, eu ficava bravo, né? Quando eu li a primeira vez, eu falei, como é que esse cara vai matar o Aquiles? Gente do céu, não tem cabimento isso. Onde já se viu isso? Mas ele é essa figura do sedutor, né? Ele não é o guerreiro. A função dele é outra, A função dele é outra, né? A função dele é outra, né? Até a coisa dos irmãos, né? O irmão mais velho também fica protegendo o irmão mais novo, né? Tem isso também. Até no filme, né? No filme Troia, né? Isso é mostrado de maneira muito clara, né? É o Bloom, né, que faz o Paris. Exatamente. E ele vai lutar com o Menelau, quando ele está prestes a ser morto pelo Menelau, o Heitor intervém e mata o Menelau, né? Né? Porque o Paris seria morto facilmente pelo Menelau no filme, né? No filme, né? Nessa adaptação do... Que mexe um pouco a ordem nas coisas. Mexe bem, né? Mas sim. É uma adaptação, né? Também é hollywoodiana, você tem que seguir diversas formas. Não, eu não tô reclamando, não. Brad Pitt de Aquiles, por favor, todo dia, sempre. Agora, você toma cuidado com isso, tá? Porque eu me lembro quando o filme estava para ser lançado, eu comentei com o Tom, que a Rita até falou, né, gente? Só para vocês terem uma ideia, o Thomas Burns, né, que foi meu orientador, foi professor da gente, né, da Rita. Eu comentei com ele, falei, Tom, vai ter um filme da Ilíada, né, e o Brad Pitt vai fazer o Aquiles. Ele, como assim? Aquele nanico? O Tom ficou ultrajado. Não, a altura não faz diferença nenhuma na tela. Não, vai colocar, né? Você filma assim de baixo, ele parece mais alto. Mas mostra mais a perninha. Mostra mais a perninha, quero ver a coxinha. Não, e ele malhou bastante, ele estava fortinho bastante, né, para fazer o Aquiles. Tava. Não, eu não reclamo, não. Gente, mais alguma pergunta? Vocês não ficam batendo papo do Brad Pitt, não, né? Não, parou. Foi rápido. Foi rápido. Só uma provocação. Fale. Aí, em relação à coisa do herói... A Nathalie vai pesquisar a altura do Aquiles, desculpa te interromper. Do Aquiles não, do Brad Pitt. Desculpa, Geraldo, te interromper. Diga. O que a gente pode pensar a respeito dos próximos heróis, imaginando que as guerras agora serão operadas por uma espécie de jogadores de videogame? Isso é um complicador, né? Mas aí eu acho que talvez a gente tem que pensar em dois processos simultâneos, né? Quer dizer, e aí a gente pode até se questionar até que ponto é inglório ficar criticando a guerra, né? Porque se a literatura mais séria, menos popular,
critica e acaba com a figura do herói e desnuda a impotência do ser humano, ali, a Nathalie falou que o Brad Pitt tem 1,80, eu acho que está razoável. Mas o Aquiles deve ter 1,95. Bem, mas aí, voltando ao sério, você nota, né, quer dizer, mas aí a cultura de massa popular, ela permanece com o herói, né? É possível você ter uma figura como o Rambo, né? Alguém que volta para ganhar a guerra do Vietnã. Que é algo inconcebível, né? Mas é feito pela cultura popular, né? Já tem alguns filmes, né, sobre essa guerra nova, moderna, do drone, né? Tem um com o Ethan Hawke, né, que ele faz um piloto todo traumatizado, né? E aí eu acho que talvez... Também com Gyllenhaal. Tem que ele volta no tempo? Não. Qual que é? Ai, agora não... O drone tem um filme muito bom, que eu acho que é Eye on the Sky, com a Helen Mirren. Tá, E aí esse eu eles não estão vi, não. atacando. É muito bom, tem no Netflix. Com a Helen Mirren. E é muito legal porque tem a Helen Mirren em Londres, conduzindo a operação, tem o pessoal pilotando o drone em Nevada, tem a CIA em Washington falando, não, tem que atacar, tem que matar, porque a ideia é a seguinte, né? Você tem que, com o drone, você ataca um alvo e depois você ataca o enterro, né? Porque no enterro vão os amigos dele que você sabe que também são terroristas. Então, são sempre 2 ataques, né? A teoria é essa, né? É um horror, né? Você ataca o cara e depois o enterro do cara. Porque vai estar frequentado. Exatamente. É quem mandou frequentar, né? Como diria o Eduardo Duzek. Mas é de uma crueldade sem tamanho, né? Mas então, Gerardo, eu acho que seria criar na cultura popular, talvez, o herói um moleque, né? Um grande jogador de videogame que aí tá lá jogando e consegue matar e ele salvou vidas, né? A cultura popular arruma maneiras de seduzir, né? Infelizmente, né? Então aí a gente pode ter... E aí a gente pensa nisso mesmo, né? De como que é inglório, né? A literatura, o cinema tenta de um lado desnudar e do outro vai reforçando, né? Também, né? Tem uma passagem que eu nunca me esqueço, tem o livro, o Nascido em 4 de Julho, que até o filme com o Tom Cruise, já falamos do Brad Pitt, por que não falar do Tom Cruise, afinal de contas, só desses, né? Bem, não, fala assim, agora é demais. Mas deixa eu só concluir isso aqui, depois eu olho a pergunta. No Nascido em 4 de Julho, no livro do Ron Kovic, que é um veterano do Vietnã... Eu confesso que eu odiei esse livro. Não, o livro é chato. O livro é mal escrito, inclusive, né? Eu achei chato demais. Mas tem isso, né, Rita? Como você voltou da guerra e sobreviveu, o teu relato recebe uma certa autoridade, né? Sim. A autoridade da experiência. Mas isso não quer dizer que tenha qualidade literária, né? Sim. Isso é uma discussão complicada, porque até que ponto você tem que ter estética em algo tão terrível? Verdade. Mas sem estética ou sem interesse, talvez a mensagem não alcance ninguém, né? Por isso que eu prefiro, às vezes, uma ficção, digamos, do Tolstói, que não participou das guerras napoleônicas, do que de um veterano da guerra napoleônica que não sabe escrever e o livro é chato e ninguém vai ler. É o Red Badge of Courage também, né? O testemunho tem seu lugar e tem que ser respeitado, né? Mas a parte estética ou a capacidade narrativa, né? E o lugar da ficção, a ficção não é uma mentira em si. É importante discutir isso, né? E na literatura do Holocausto isso é muito sério, né? O fato de você ter sobrevivido e que direito você tem de falar sobre, né? Sim. Né? É uma questão ética muito séria, né? Sim. Mas o Ron Kovic fala isso, né? Que ele foi batizado com 2 revólveres, né? Ele foi batizado com um coldre, né? Batizado com um coldre, né? E aí ele sempre quis ir para o Vietnã para poder fazer, né? Realizar os feitos que ele tinha ouvido, né? E aí ele volta numa cadeira de roda. Está comprovado aí, né? Os feitos que dá para realizar, né? Teve uma coisa aqui no chat, uma pergunta, eu infelizmente deixei passar. Tem uma pergunta do Marcelo. Marcelo, o que eu penso da afirmação do Orwell de que a função da guerra é criar destruição, mais trabalho, mais acúmulo de capital? Eu não acho que seja errada. Não está errada. A guerra, ela é meio... Eu não sei se ela é inerente ao homem, né? Mas ela existe desde que o homem existe, né? A guerra vai, né?
ela... Agora, também, pelo amor de Deus, eu não vou fazer apologia da guerra aqui, tá? Eu acho que ela cria destruição, ela serve interesses financeiros, obviamente, né? Mas a guerra também gera desenvolvimento científico, né? Desenvolvimentos em medicina são inegáveis, que eles ocorrem mais rápido durante a guerra, né? O que a medicina avançou na Primeira Guerra é inegável, né? Mas, de maneira nenhuma, estou fazendo apologia. Pelo amor de Deus, a guerra é uma coisa terrível, né? A Sandra Goulart, que é hoje reitora da UFMG, na minha defesa de mestrado, ela me perguntou por que eu gostava da guerra. E eu respondi a ela, Sandra, me perguntar se eu gosto de guerra é a mesma coisa que perguntar para o oncologista por que ele gosta de câncer. Não é isso. A gente estuda a coisa que a gente não gosta até para encontrar os meios de se opor a ela, né? Mas a guerra tem isso, né? De acúmulo de capital, óbvio. É um business, né? Os Estados Unidos só saiu da recessão, da Grande Depressão de 29, na Segunda Guerra Mundial. Né? O PIB americano aumentou 6 vezes durante a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um negócio inacreditável para os Estados Unidos. E não teve um tiro dado dentro dos Estados Unidos, né? Sim. É um negoção, né? Foi bom você ter falado da Sandra e você ter falando muito do inerente ao homem. E eu teve uma pergunta que eu vi aqui também no Moodle, de poder pensar nas personagens femininas, nas mulheres da Guerra de Troia. Será que você pode falar um pouquinho para a gente? Eu acho que, infelizmente, e aí é uma cobrança nossa até certo ponto anacrônica, porque nós estamos em 2020, eles estavam em 1500 a.C., né? Apesar da mulher ser, em grande parte, uma posse, uma propriedade naquele mundo, né? Você tomava a cidade, o Aquiles pegava a escrava e fazia com ela o que ele bem entendesse, podia ter filhos com ela e não tinha problema nenhum. Né? O Príamo fala, né? O Príamo fala na Ilíada que ele tinha, eu não sei, ele tem uma dezena de filhos, né? E diz que é um com a rainha, alguns com a rainha e tantos outros com as mulheres do palácio, né? E mesmo a Helena, né? A Helena, ela na Ilíada, ela é narrada de uma maneira muito mais passiva do que a gente pode imaginar que ela seja de verdade, né? Ela tem momentos de culpa. Putz, eu causei isso tudo, onde já se viu, né? Que horror e tal, né? Na Odisseia também. Na Odisseia eu acho que a Penélope é mais legal. A Penélope tem uma função, um papel muito mais interessante de tentar enrolar os pretendentes e de enganar e de sobreviver e de pedir para o filho, né, vai lá e tenta achar teu pai, vamos. Mas na Ilíada, a figura a Briseis, a escrava que causa tudo, né, que é tomada pelo Agamemnon, eu não me recordo, mas acho que ela nem fala, né? Ela não tem nem fala, né? Não, ela não abre a boca. Sim, a Helena é uma das muitas que aparecem, Nathalie. Ela aparece, a Penélope aparece também. Eu não lembro se eu incluí não me lembro se eu incluí o trecho que a Penélope aparece também. Mas sim, essas figuras todas, a Andrômeda, Andrômaca. Andrômaca, a esposa do Heitor. A esposa do Heitor também aparece. Uhum. Isso também, na série Troia, eles mudaram isso também, né? Eles dão mais papel para elas. Dão mais voz, né, à mulher. Sim, E eu acho que isso é muito interessante nesse livro que eu citei, O Silêncio das Garotas. Sim. É brilhante isso, quer dizer, a escrava narrar, e aí tem momentos que a escrava, a Briseida, ela vai e encontra com outras escravas no hospital, digamos, no lugar onde eles tratam os feridos, né? E todas elas conversam entre si. Você tem sorte de ser escrava do Aquiles porque ele é mais legal que o Agamemnon, porque lá o Agamemnon gosta de sexo anal, então ele machuca. Mas você tá com o rei tal porque você vai ficar rica, porque ele prefere você à esposa, né? E do sofrimento dela, né? Tem uma colocação da Briseida, da escrava, nesse livro, The Silence of the Girls, que é maravilhosa. O Príamo vai à tenda do Aquiles reclamar o corpo do Heitor, né? E é muito celebrada a imagem de que o Príamo entra e beija a mão do Aquiles, né?
e diz, né, eu faço o que nenhum homem fez. Eu beijo a mão do homem que matou meu filho. E é interessante que a Briseida tá olhando e ela fala, pô, e eu? Que tenho que transar com o cara que matou meu pai e meus irmãos. O que esse cara tá dizendo que ele faz algo demais, beijar a mão do filho, do cara que matou o filho? Eu sou estuprada toda noite. Essa cena que é histórica, que é emblemática, que tem até Ninguém livros... pensa que ela tá lá vigiando, né? Que ela tá lá assistindo essa bosta. E o que ela sofre, né? O primo tá achando que ele sofre demais porque ele beija a mão do Aquiles. Uma vezinha. Uma vezinha. E eu que tô aqui sendo estuprado toda noite pelo cara que matou meu pai e meus irmãos. Né? Vai plantar batata do seu sofrimento, poxa. Tem muitas. A Mariana tá perguntando aqui que é uma listinha, tem várias, assim. A própria Margaret Atwood, que está tão na moda agora, que eu dou graças a Deus, eu adoro ela tem a Penélopeada, que é a Odisseia, né, da Penélope, que acabou de ser traduzida para o português, então quem não quiser ler inglês já tem a tradução, eu acho que foi traduzido como A História de Penélope, uma coisa assim. Tem a Circe, que também é a Odisseia contada do ponto de vista da Circe, tem esse das garotas, tem uma outra que eu esqueci o nome agora, que é contada do ponto de vista também das escravas, mas das escravas que foram mortas pelo Ulisses quando ele volta. Eu esqueci qual que é essa. Eu não sei. Agora, o que ela perguntou e pediu... desculpa te interromper, Rita. Você estava pensando. Eu tô tentando lembrar. Sim. Eu te mando agora, não sei, te mando por e-mail, te mando pelo WhatsApp, esses livros que eu citei, de teoria também, de crítica literária das mulheres. Sim. Porque eu acho muito importante essa coisa dessa proeminência, dessa relevância hoje das mulheres em crítica literária. E muito da Ilíada, da Guerra de Troia. A From Britain, de Queens, em Belfast, também tem muita coisa legal. Eu gosto muito dela. Tá. Uai, gente, eu acho que agora a gente precisa almoçar, né? Estou à disposição. Mas acho que teve bom. Teve bom. Mais alguma pergunta? Nathalie tá querendo fazer alguma pergunta. A Odisseia de Penélope foi traduzida assim. Eu pensei que era... Isso, da Atwood. Mas essa outra que eu tô pensando é... No site do Museu Britânico, talvez, se eles tiverem um verbete, alguma coisa assim, sobre a exposição que teve sobre Troia, onde eu comprei esse pano de prato, talvez eles tenham a lista, porque na hora que você saía assim da exposição, tinha lojinha, e aí um dos estandes, assim, uma das mesinhas eram justamente as reescritas modernas da Odisseia e da Ilíada. Da Guerra de Troia em geral, porque a exposição não era só sobre o Homero, né? Era também... Eu, quando estava nessa exposição, fiquei só mandando foto pro Luiz, falei, isso! Eu lembro que você foi mandando um monte. Aí eu falei, não, eu não tô aí, que droga, eu fui aí no passado. A Nathalie tem uma última pergunta. Sim, acho que é uma coisa a ver com estupro, né? Sim. Como o herói da Ilíada se há questões como estupro? É uma questão anacrônica, né, Nathalie? Porque... Mulher não era gente. Exatamente, a mulher era uma posse, a mulher era oferecida... Só um exemplo, quando o Agamemnon tenta fazer com que Aquiles retorne à batalha, ele oferece 10 escravas, a filha dele em casamento. A mulher era um vaso, um cavalo, um pote de ouro, né? É anacrônico. Então, é difícil julgar, mas nós temos o nosso olhar hoje, sabendo que estupro não existe. É um horror, é um crime, né? É difícil julgar e tem que tentar pensar um pouco com a cabeça da época, né? Mas não... Acho que é isso. A Ju acho que está indo. Obrigado, Vitor Luiz. Gente, acho que é isso, então. A pergunta que eu fiz se alguém tinha gravado, então ninguém mais está gravando, não. Só eu dessa metadinha. É uma pena. Te peço desculpas, Luiz. Eu gostaria de ter ficado com a sua palestra inicial inteira gravada, mas essa coisa de cuidar de duas coisas, eu não sei se a Bibs, com o negócio do streaming, se também fez. Eu tô meio desorientada esses últimos dias com
com a história da minha prima, e que inclusive foi encontrada, graças a Não, Deus. eu vi no Facebook, vi no jornal. Pois é, encontrei ela, consegui. E então eu tô meio lesado. Perdi, Não, desculpa. Não sei na cabeça, também acho que é difícil. Eu tenho visto a Karina com as aulas na PUC, Karina é minha esposa, tá? Com as aulas na PUC, é uma demanda por tarefas novas, né? Por habilidades novas do professor com essa coisa online que gera falhas e deslizes, é inevitável. Mas você, igual você falou, você figurinha carimbada, você vai aparecer mais vezes, vai ter mais oportunidades também. Lógico. Te agradeço demais. Depois você falar da Primeira Guerra, posso também aparecer, qualquer coisa. Estamos aí. Pois é, isso foi uma coisa legal, assim, se alguma coisa boa vai sair dessa pandemia, eu acho que é isso, assim, eu ficava com vergonha de chamar as pessoas para participarem com conversa virtual, porque eu falava, não, se for chamar a pessoa, pelo menos eu tenho que levar ela até Floripa, mas isso acaba dificultando um pouco né, é caro, fica difícil, mas essas pequenas intervenções eu acho que dá para a gente pensar mais, sim. Não, à disposição. Tá bom? É um prazer imenso. Obrigadão. Lista de livros por e-mail, sim, eu passo, eu boto, não vou mandar por e-mail não, vou deixar no Moodle, porque aí fica mais fácil para todo mundo acessar. Tá bom, Simone? Bem lembrado. Luiz me manda e eu posto lá. Sem dúvida. Então, joia. Tá, obrigadão, gente. Até mais. Tchau, muito gente. obrigado de novo, Luiz. Não, valeu. Obrigadão, Rita. Programão de Dia dos Professores. Gostei. Manda um abraço para a Karina também. Tá, manda um abraço pro Ricardo. E para o seu cachorro também. Para o meu cachorro, Dante, que tá aqui todo mal-humorado. Falei no nome dele, ele... Mas o Ricardo voltou, que eu vi que chegou café, voltou, né? chegou café. Teve que beleza. Querida, brigadão, viu? Até mais, então. Eu vou esperar todo mundo sair para poder fechar. Tá legal. Então tá. Até mais. Tchau, tchau. Até mais. Bom resto de tempo aí para você. Agora, como é que faz? Interromper.